Alaikum warahmatullahi wabarakatuh, com vocês, Sheikh Rodrigo. A vida, as fases da vida, Al-Hayat. O que é Al-Hayat? Al-Hayat significa a vida. Quais são as fases da vida do ser humano? Você conhece? Existe um Al-Hayat, um mundo das almas, antes da existência desse mundo material, tá? Antes de nós nascermos. Existe um mundo à parte, no útero da mãe. Vamos mencionar, está no Alcorão tudo isso. Existe um mundo quando nós nascemos. Existe um outro mundo quando morremos. Existe um mundo pós-morte. Existe outro mundo eterno. Está tudo isso no Alcorão. Vamos ver aonde? Do começo. Que mundo que é esse que era o mundo das almas? O mundo ou a vida das almas. O mundo das almas que era onde nós estávamos antes de nascermos, de sermos criados, o corpo biológico, não é? Surata número 7, versículo 172. 7, 172. E quando teu Senhor extraiu das entranhas os filhos de Adão, seus descendentes, e os fez testemunhar sobre si próprios, dizendo, Allah dizendo, eu não sou o vosso Senhor? As almas disseram, sim. Entre parênteses, tu é o nosso Criador, o nosso Senhor. Esse versículo significa quando Allah criou os espíritos, as almas, vamos dizer assim, as almas. Né? Criou as almas antes de existir, antes dessas almas entrarem em contato com esse mundo material e antes de nós nascermos. Tá? Então Allah criou as almas, botou todas as almas diante de si. Gente, isso significa que Deus criou e colocou todas as almas que iriam existir ainda diante de si e falou, eu não sou o vosso Criador, o seu Senhor. As almas, todos nós, teve um momento que nós olhamos, vimos, escutamos e respondemos para Allah, nosso Criador, e dissemos sim, tu és o nosso Criador, tu que nos deu origem, tu é o nosso Senhor. Portanto, entre parênteses, não devemos adorar a não ser a ti. Isso é chamado Al-Mithaq, o pacto. Essa predisposição que nós já temos de acreditar num Criador e no nosso Senhor. Então Allah cria primeiro as almas. Deus criou primeiro as almas de todo ser que iria existir. Como isso aconteceu, como foi, quando, só Allah sabe. Não cabe a nós querer investigar, só Deus que sabe. Daí vem a segunda fase, que é quando essa alma ela vem para esse corpo físico, biológico que nós somos agora. Isso aconteceu com todas as pessoas, tá bom? Se você procurar no Alcorão Sagrado, Surata, eu estou usando a tradução vou usar do Rei Menasser, tá bom? Na Surata número 22, Surata número 22, no versículo 5, o que fala? Olha só, a tradução. 22, versículo 5. Ó homens, se estáis em dúvida acerca da ressurreição, por certo, nós os criamos de pó. Adão, criado do pó. E em seguida de uma gota seminal. Depois de Adão, todo mundo criado da gota seminal, sêmen. Depois de uma aderência, ou seja, gota seminal com o óvulo se juntam. Depois de embrião configurado e não configurado. O que significa embrião? Um óvulo fecundado no útero da mãe. Um embrião, né, figurado e não configurado. Ou seja, não tem forma humana ainda, não é como nós conhecemos, mas já existe vida ali. E fizemos permanecer nas matrizes o que queremos, até um término designado. E em seguida, fazemos sair crianças, para depois atingirdes a força plena, e há dentre vós quem morra, e há dentre de vós o que seja elevado à mais provecta idade, para nada mais saber após a vida de ciência. Surata 22, versículo 5. O que significa? Nessa vida, Deus então cria o ser humano, que nós conhecemos como ser humano, ele é feito, ele é criado,
Porém, 40 dias depois desse embrião, essa vida biológica já existe. Mas aos 40 dias, depois mais 40 e mais 40, Allah manda um anjo para soprar 4 coisas. Hadith de Abdullah ibn Mas'ud, acho que é o 4º hadith dos 40 hadiths, se eu não me engano. É o 4º hadith dos 40 hadiths, se eu não me engano. Então já tem vida ali. Já tem vida. Só que nos 120 dias vem um anjo e já vem com a ordem de lá para anotar, para destinar 4 coisas. Como que esse anjo assopra a vida, a alma na barriga da mãe? Como? Ninguém sabe. Não tem microscópio, não tem o raio-x, não tem ultrassom que vai saber como. Isso é do incognoscível, ilmul ghaib. Só Allah sabe como isto. Acreditamos porque ela disse. E Allah tem o poder sobre todas as coisas. Então, o anjo vem e 4 coisas já são registradas ali. 4 coisas que Deus já sabe. Me manda a partir de hoje, está valendo para o ser humano. Valia antes, agora nessa vida terrena está valendo agora. Bikatabi rizqihi, o seu sustento. Tudo que o ser humano vai consumir, vai usufruir das dádivas de Allah, já está prescrito para o ser humano antes dele nascer. Quantos litros de água você já tomou nessa vida? O que você vai comer? O que você vai beber? O que você vai... Tudo que você necessita e utiliza e consome e usufrui já foi prescrito para você. Segundo, a sua morte. Onde, como e quando você vai morrer já está escrito antes de você nascer. As suas ações, o que você vai fazer? Deus já sabe de tudo isto. E se você vai para o paraíso, para o inferno, Deus já sabe de tudo isto. Então preste atenção que antes de nós nascermos, já está escrito quando nós vamos morrer. Aonde? Quando? O que nós vamos ganhar na vida? Como vai ser o nosso final? E para onde nós vamos? Tudo isso está nos planos de Allah. Tudo isso Deus, Allah, sabe e ditou antes de nós nascermos. Mas o que significa isso? Fatalismo? Não, isso não tem nada a ver com fatalismo. Significa o que é teu está escrito por Allah e ninguém tira. O que não é teu e o que não será seu, ninguém vai trazer. Esse é o significado. Que a sua morte já está hora marcada, antes de você nascer. E graças a Allah nós não sabemos quando a gente morre. Graças a Deus nós não sabemos aonde nem quando vamos morrer. Senão ninguém ia viver. E nós não sabemos, graças a Deus, o que nós vamos ganhar nessa vida. Senão ninguém vive. Depois disso que Deus prescreve, nós nascemos. E o Corão fala. E tem aqueles que Deus prescreveu, que Deus escreveu, já destinou que eles morram, que eles nem chegarão a nascer. No caso de aborto, não é? Espontâneo, enfim. E quando nós nascemos, viemos para essa vida, daí começa a outra fase da vida. É a vida que nós estamos. E tem aqueles que Deus prescreveu, vai viver 2 anos, 6 meses, 6 anos, 26 anos, 46, 80. Ou seja, aquilo que nós vamos levar da vida, Deus já sabe. Ninguém vai viver um dia a mais do que o programado. Ninguém vai escapar da morte. Ninguém vai escapar da morte. Eu vou atrasar, eu vou adiantar. Não tem. É tudo nos planos de Deus. É essa vida que nós vivemos, essa vida material, essa vida terrena, esta é a provação. Isto que é o teste. Provação nessa vida, enquanto nascemos e morremos. Esse espaço de tempo que nascer e morrer é passageiro.
vai passar. Somos emprestados para esse mundo. Esse mundo é emprestado para nós. Somos emprestados para as pessoas. As pessoas estão emprestadas para nós. Um dia cada um vai ter que voltar para o seu destino. Estamos numa viagem. Cada um tem um horário marcado de descer desse trem da vida. Eu não quero descer. Não. Fim da história. Por isto, portanto, essa vida é passageira. O Corão fala, essa vida é passageira. A vida terrena é passageira. Brincamos, choramos, felizes, infelizes, conhecemos, é a vida. Mas ela tem fim. Ela tem fim. Só que a nossa vida não termina aqui. Essa vida terrena, material, termina aqui. Depois que a pessoa morre, aí é outra história. Quando a pessoa morre, como dizem, as pessoas estão dormindo. Quando morrem, elas acordam. Por isso que dizem, o sono é a morte leve. E a morte é o sono profundo. Depois, quando a pessoa morre, passa um filme na cabeça dela, da vida dela, em um instante, menos de um segundo, acabou. O que ela tinha para fazer nessa vida terrena, fez. Se não fez, não faz mais. Acabou. Morre, e depois tem a vida no túmulo, e depois tem a ressurreição. Soar as trombetas, seremos todos ressuscitados. Deus vai ressuscitar esse corpo material, vai recompor esse corpo. No Corão está cheio de versículos. Até esse corpo que virou pó, Deus vai recompô-lo, vai recompor esse corpo da forma que morreu. Da forma que esse corpo morreu, Deus vai reunir ele e vai fazer a alma voltar para ele. Da mesma forma que Deus criou a alma e depois deu vida a esse corpo. E todos comparecerão perante Allah no dia do juízo final. As pessoas serão ressuscitadas e vão perguntar: o que aconteceu? Estávamos dormindo? O que aconteceu? Vou ver os anjos, verão toda a humanidade, gente. Toda a humanidade. Paleolítico, neolítico, todo mundo ressuscitado na frente de Allah. Para fazer o quê? Prestar contas do dia do juízo final. Eu não vou dar spoiler, mas na surata número 99 e surata número 101 tem este spoiler no dia do juízo final. Na próxima aula, no próximo encontro, vamos ver a surata número 99 e até mais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.